A paz de Deus a todos. Sejam bem-vindos ao canal Palavra CCB hoje para você. Deixe seu like e se inscreva no canal Palavra direto da congregação do Brás. Deus abençoe a todos. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do Senhor não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque esse contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém. Este apóstolo Tiago, irmãos, Deus lhe deu a graça de conviver, era irmão do Senhor, conviveu junto com os apóstolos, junto com o Senhor, não ativamente, mas ele acompanhou. E também Deus lhe deu a graça de ser um apóstolo. E aqui então aparece esta carta, ou as cartas contidas nestas epístolas todas, e ele sempre manifesta um grande cuidado em orientar e instruir o povo para a salvação. E ele fala aqui então, no princípio dela, nesse parágrafo primeiro, discorrendo sobre as provas e as tentações que as pessoas passavam. Já naquele tempo, os que o Senhor havia chamado eram provados também em muitas situações. E alguns se sentiam como que derrotados, sofrendo os problemas que surgiam, além também das perseguições que já haviam ali. E ele escreve então esta carta para os irmãos e recomenda para que estes tenham grande gozo quando caírem em várias tentações. Este cair em várias tentações não quer dizer que a pessoa tenha sido tentada e caiu, cedeu à tentação, não é isto. Ele quer dizer as pessoas que forem tentadas, que caírem numa situação de tentações, porque nós podemos ser livres das tentações ou de repente cairmos em circunstâncias que nos levam a sermos todos tentados por algumas situações. Mas ele, se referindo aos crentes em Jesus, que haviam compreendido e entendido esta bendita graça, eles deveriam também de entender que nestes sofrimentos que surgiam, eles deviam de se alegrar nisto, porque eles estariam sendo provados na fé que eles tinham no Senhor. E deveriam ter conhecimento que, usando a fé que o Senhor lhes havia concedido, eles também poderiam alcançar a paciência em esperar no Senhor. Mas dizia então que a paciência precisaria ser completa e perfeita, para que, iniciando-se pacientemente, através da fé, esperando a libertação, o socorro, a misericórdia de Deus em alguma circunstância, não desanime, deve esperar até que o Senhor venha. Porque, dizia, a paciência precisa ter a sua obra perfeita, ou seja, demonstrar que a pessoa creu no Senhor e a fé está trabalhando e fazendo agradar-lhe, porque sem fé não se pode agradar a Deus. Então, para que se tornasse completo, seria necessário suportar até o fim daquela provação, e sem faltar em nada, em coisa alguma. Isto parece difícil, mas não é, irmãos. Quando a pessoa
havendo crido no Senhor, tem prazer de ser-lhe fiel, gosta de agradar a Deus, então as provas do jeito que vem, elas também vão. Permanece o tempo que tem que ficar, depois troca, aí vem outra coisa, que ninguém fica sem prova. O que nós vamos tendo é mudança, sai uma, vem outra. Sai uma dor de perna, vem uma dor de cabeça, sai a dor de cabeça, vem uma dor na coluna. Quando não tem dor no corpo, tem outras tristezas. Quando a dor não é física, meditações, tristezas, angústias. E assim o homem, ele sofre, o ser humano sofre, mas tem que ter fé em Deus, que Ele nos ajudará e nos dará vitória naquilo que for agradável a Ele. E é necessário então que para isso alcancemos um pouco de sabedoria, isto é, o temor de Deus em nós faz com que inicie em nós a sabedoria. E a gente passa a conhecer mais do Senhor, a saber mais da sua bondade, da sua providência. E assim, irmãos, se sentimos que falta em nós isto, que a gente não tem esta condição de compreender os desígnios de Deus na nossa vida, devemos lhe pedir, porque Ele dá para nós a sabedoria liberalmente. Ele não olha se é crente novo, velho, se é grande, se é pequeno, se é forte, se é fraco, não. Clamou e pediu, o Senhor concede. E Ele dando para nós a sabedoria, irmãos, nós vamos então procurar com ela entender melhor a sua vontade. E Ele dizia então que esta sabedoria em Jesus Cristo nos aperfeiçoaria em toda a boa obra para nós fazermos melhor a sua vontade. E haveria de operar em nós as coisas de Deus através da sabedoria, pedindo, usando a fé, não duvidando, porque aquele que duvida, irmãos, é como a onda do mar, ela não para, ela vem e vai, e vem e vai. É semelhante então a isto, e o vento é quem leva, e é lançada de um lado para o outro. Aquele que tem fé e procura crer no Senhor, irmãos, ele tem que ficar firme no Senhor. Se a esperança não está bem fundamentada, a sabedoria de Deus dá força para a gente não perdê-la. E se alguém aqui nesta manhã, vendo as dificuldades que surgem na sua vida, tanto espiritual quanto terrena, está dependendo do auxílio, da mão de Deus para ajudar ou a dar uma liberdade em alguma coisa, peça ao Senhor que aumente e acrescente a fé. A fé é dom de Deus, então é Ele que dá. Ninguém dá fé para nós, irmão, nem livro, nem estudos psiquiátricos, psíquicos, não aumenta a fé e confiança no Senhor. Isto vem dEle. E Ele manda a palavra nesta manhã, e pode muito bem, já pela pregação da fé, aumentá-la em nossos corações. Por que diz a palavra que sem fé é impossível lhe agradar? Porque se nós não temos fé, irmãos, nós somos como aquele que tem um coração dobre, ou seja, uma vida que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Quando está muito bem é crente, agora sim, e congrega e canta e visita e vai aqui e ali. Depois dá uma esfriada por qualquer circunstância, já não é mais. Já não congrega mais, já não canta mais, já não ora mais, já não toca mais. E já começa a descambar para o outro lado. Por quê? Porque ele está semelhante à onda que o vento leva. Mas hoje, pela palavra, o Senhor pode fazer o vento cessar e estabilizar a fé nos corações de quem está ouvindo esta palavra. Então, o homem de coração dobre é inconstante nos seus feitos. Ele uma hora é uma coisa, outra hora outra. Mas sejamos, irmãos, não precisa ser muito, mas também não devemos ser nada. Aquilo que somos na presença de Deus, procuramos manter, e o crescimento espiritual virá em nós, segundo o progresso que Deus fará crescer em nós. Porque muitas vezes nós também exageramos. Uma vez
a gente é tanta coisa, tem pessoas que é tão assim, animada, que até nas maravilhas que recebe de Deus exagera. Às vezes lhe deu uma dor de cabeça e a pessoa quer fazer aquela maravilha, ficar bonita, grande, exaltar o nome de Deus. Ele não diz que é uma simples dor de cabeça, ele acha que é um tumor que deu na sua cabeça. Ele vem: irmãos, eu tinha um tumor na cabeça, eu estava morrendo de dor de cabeça, e orei, o Senhor libertou. E vem com aquela força, dá uma dor de perna e acha que já é uma paralisia que está dando, e tudo é exagerado, de repente murchou. Cadê o irmão? Já não tem mais nem dor de cabeça, nem dor na perna, desapareceu. Por quê? É o vento que levou. Irmãos, em nome de Jesus, todo vento contrário seja afastado da nossa vida. Sejamos autênticos naquilo que somos diante de Deus, sem nenhum exagero. Não precisa exagerar para servir a Deus. E também não deixemos perder o que temos alcançado do Senhor. Glorifique o irmão abatido na sua exaltação. Por quê? Porque quando estamos abatidos, irmãos, porque todo mundo se abate por muitas circunstâncias, aperto, como nesses dias, quanta gente triste, desanimada, parece que anunciaram o fim do mundo chegando aí. É nada disso, irmão. O mundo vai continuar por enquanto do jeito que está. É certo que virá o fim, mas tem muita coisa para cumprir ainda. Ninguém agora comece a jogar, como se diz, jogar o que tem no chão. Lá não ando mais, põe a mochila aqui, joga a mala para lá, não vou caminhar mais. Não, pegue o que é teu, lança as tuas coisas às tuas costas e vamos caminhar. O dia de amanhã está na mão de Deus, como esteve até hoje. Como foi o dia de ontem? Graças a Deus foi bem. E hoje? Por enquanto está bem e vai continuar bem. E o dia de amanhã? Em Cristo tudo nós podemos. Tudo posso naquele que me fortalece, disse o apóstolo. Então vamos lutar, irmãos, trabalhar com fé, crendo que o Senhor é aquele que faz por nós o que nós não podemos. Agora, é necessário que esta fé que esteja em nós, irmãos, nos dê graça de, nas tentações, resistimos, porque dizia assim o apóstolo: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Isto é, lá no fim, quando ele passou por todas, foi tentado sempre e Deus lhe deu graça de vencer, então será coroado. O Senhor prometeu a todos que eu amo. Mas ninguém, quando for tentado, venha dizer: estou sendo tentado por Deus. Deus a ninguém tenta, e tampouco ele pode ser tentado pelo mal. Mas pode alguém dizer: mas está escrito que Deus tentou Abraão. Deus tentou, mas não é que Deus tentou com uma tentação porque ele era tentado. Deus provou. Esse tentou foi, substitua por a palavra provou. Deus provou Abraão. Agora, para nós, irmãos, não vamos pensar que Deus é tentado. Não. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é no sentido de que Deus é tentado pelo mal para ele praticar o mal. Não. Deus é a fonte do bem. Não provocarás o Senhor teu Deus. Isso aqui está escrito. Mas aqui ninguém diga que é tentado pelo Senhor, porque ele não tenta nem ninguém. Mas a tentação que existe na pessoa, existe quando a pessoa é atraída ou engodada pela própria concupiscência. O que é concupiscência? Ardente desejo de cumprir os prazeres carnais. Então, como estamos neste corpo carnal, todo mundo é de carne e osso. Então, pela própria natureza humana, são tentadas de uma maneira ou de outra. E muitas vezes, pelo que os olhos veem, pelo que os ouvidos ouvem, também acaba sendo engodado, isto é, atraído, puxado, arrastado, enganado por alguma circunstância. Esta é a tentação da carne, que faz com que a pessoa cumpra a concupiscência que ela se conceber, ou seja, se a semente dela cair em nós e a gente cumprir aquele desejo, aquele sentimento, então pecou. E o pecado gera a morte. Há pecados que matam na hora, como venenos que são mortíferos,
ou mortais, mortíferos, que mata a pessoa em poucos instantes. Mas há veneno que mata ao longo da vida, muitos anos. É como quem fuma, por exemplo, não morre, não é que fuma um cigarro e amanhã já morre, não. Ele vai matando o seu pulmão aos poucos, como também quem bebe bebida alcoólica, viciado. Ele vai indo até que uma cirrose hepática destrói o seu fígado e ele acaba morrendo. Então não matou, mas mata aos poucos. A concupiscência, irmãos, que tenta as pessoas, faz com que cometa pecados corporais e até pecados também na mente, que são os pecados que fazem com que se compromete diante de Deus. Se este pecado não for perdoado, irmãos, ele vai se somando, um dia mata a pessoa. É veneno lento. Então um pecadinho aqui, uma mentirinha aqui, porque não existe mentirinha e mentira grande. Mentira é mentira, verdade é verdade. Então mente aqui, engana ali, cobiça aqui, cobiça ali, odeia, inveja, é pecado. Ah, mas Deus sabe que eu sou fraca, que eu sou fraco. E vai assim, vai indo. Isso aí vai comendo, é como o álcool que vai destruindo o fígado da pessoa. Vai indo, vai indo, vai indo. Chega um dia que vira uma cirrose hepática, o fígado se petrifica e a pessoa acaba morrendo. Então o que precisa? Quando for tentado e cair em algum erro, meus irmãos, disse João, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Ele intercede por nós. Caiu numa fraqueza, num erro, não deixe isso. É como aquele, perdoe o exemplo, mas existe isso. Esperamos que não com ninguém aqui. Mas, por exemplo, a casa fica suja, cai migalha de pão, migalha, tanta coisa, e pinga uma coisa no chão e a cozinha vai ficando toda suja. Mas às vezes a mulher não é caprichosa, não é cuidadosa, o que ela faz? Tem um tapetinho, ela varre e joga embaixo do tapete. E quem olha está tudo limpinho, limpinho nada, a sujeira está ali escondida, olha. Só ergue o tapete que vai ver que está tudo ali. Por quê? Porque ela varre e joga ali. Espiritualmente é a mesma coisa. Deus sabe que eu sou fraquinha, Deus sabe que eu sou fraco. Está varrendo e jogando debaixo do tapete. Hoje o Senhor está levantando o tapete e mostrando, olha, você está querendo me enganar, mas a mim ninguém me engana. Preciso limpar isso aí. E o Senhor quer nos limpar, porque se alguém disser que não peca, faz o Senhor mentiroso. Então todo mundo peca? Sim, todo mundo peca. E então, mas diz que o pecado não tem poder sobre nós. Não tem poder quando nós estamos revestidos do poder de Deus. Mas há momento que não. Estamos envolvidos em fraquezas, estamos envolvidos em defeitos que temos, porque estamos ainda neste corpo. Jesus não. Jesus era semente santa, ou seja, não nasceu pela vontade do varão. Ele não tinha pecado e não pecava. O pecado não tinha poder sobre ele. Mas sobre nós é um perigo. Então, quando errar, quando a concupiscência tentou e a pessoa tropeçou e errou, corre aos pés do Senhor humildemente, reconhecendo o seu pecado e confesse e peça perdão. Então o Senhor, ao invés de fazer com que a irmã jogue embaixo do tapete, ele junta aquilo e joga no lixo e dá para o lixeiro levar embora. Quem sabe nesta manhã, irmãos, diante da palavra, cada um ouvindo já começa a buscar aí embaixo do tapete, que está aqui dentro. O tapete está aqui, ó, na consciência, escondido, e começa a olhar, oh Senhor, quanto erro que eu tenho, nem consigo confessar porque são muitos, mas diante da palavra, varre a minha consciência, limpa-me, lava-me, e eu serei purificado. Se houver comunhão, se houver resignação agora diante da palavra de Deus, o Senhor te limpa, te purifica, te lava, te justifica, e a fé vai ser acrescentada na tua vida. Santo é o Senhor. Irmãos, esse é o trabalho da palavra. Foi isto que Tiago escreveu aqui.
E é isso que o Senhor fala conosco hoje, porque nós não somos perfeitos, e precisamos então ter este cuidado. Então dizer assim: não erreis, meus amados irmãos. Olha que recomendação, é proibido errar. Está aqui, olha, não erreis. Não é não. Não está escrito, ó, vocês podem errar, meus irmãos. Está escrito diferente, não erreis, meus amados irmãos. Então essa é a recomendação desta manhã. Por quê? Porque toda a boa dádiva é favor, é presente, é coisa que Deus dá graciosamente. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e nele não há mudança nem sombra de variação. E segundo a sua vontade, ele nos gerou de novo pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícias é o primeiro, é o melhor. A criatura de Deus, o ser humano, está feita aí no mundo, mas ele tem a primícia. A primícia é o melhor. E nós somos, a Irmandade crê que nós somos as primícias. Então não pode errar. Por quê? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito, porque tem dom que não é perfeito. Os irmãos sabiam disto? Tem dom perfeito. Se tem dom perfeito é porque tem dom que não é perfeito. E muitas vezes nós estamos cheios de dons, mas não perfeitos, porque manifestando um lado bonito, mas oculto está debaixo do tapete. Então não é perfeito. Mas a perfeição quer se manifestar nesta manhã. E o Senhor pela palavra poderá, irmãos, porque desce do alto do Pai das luzes. Nele não há trevas, Ele é luz, e dele Ele pode nesta manhã, pela vossa comunhão, abrir os céus e derramar do alto dom perfeito. Quem precisar ser revestido da perfeição dos dons de Deus, está aqui a proposta da palavra. Irmãos, não é palavra estudada nem preparada, é a revelação que está aqui, e se prega aquilo que vem vindo agora, que pela fé nós cremos que é Deus que está mandando a palavra. Receba pela tua comunhão em nome do Senhor Jesus a participação neste envio de dádivas, de dons perfeitos que vem do alto. Se esses dons se manifestarem, todas as virtudes que estiverem em nós da imperfeição serão afastadas, e nós receberemos o dom perfeito. Dom perfeito não inveja, não odeia, não diz mentira, não diz palavra torpe, não cobiça, não tem malícia. Glória ao nome do Senhor. Mas o dom imperfeito tem. Então a gente olha aqui, irmã, cheia dos dons de Deus. Irmão, aquele é um homem cheio de Deus. É os nossos olhos. Mas Deus não olha com os olhos nossos. Ele vê o coração, às vezes aparentemente está bonito, cheio dos dons. Mas lá dentro pode ser que tenha inveja, tenha o ciúme, não tem a caridade perfeita, gosta de um, mas não gosta de outro, ama um, mas não ama outro. Isto é dom perfeito? Isto não. Mas é um grande homem de Deus, sim, uma grande mulher de Deus, louvado seja Deus, mas precisa ser aperfeiçoado, e a palavra vem vindo para aperfeiçoar. Quem quiser ser perfeito, receba esta recomendação: meus irmãos, não errei. É proibido errar, mas quem erra, corra aos pés do Senhor. Senhor, não é para errar, mas eu errei, tem misericórdia de mim. Será que alguém nesta manhã precisaria da misericórdia? Ou não? Ou podia dizer, graças a Deus eu não tenho, eu sou perfeito. Eu sou perfeito, eu não preciso. Mas quem precisar, o Senhor está aqui para fazer os ajustes necessários na nossa vida. Dom imperfeito seja expelido em nome do Senhor Jesus, e que desça agora do alto do Pai das luzes o dom perfeito, amor perfeito, humildade perfeita, santidade perfeita, irmão.
Glória ao nome do Senhor. Porque é desse jeito que nós vamos ver a face de Deus. E cuidado com a nossa fala. Sabeis isto, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, olha aqui a recomendação. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, e ela pode salvar as vossas almas. A irmandade crê, acredita que o Senhor está querendo enxertar a palavra em nós hoje. Os irmãos já viram o que acontece um enxerto numa planta? Tem um pé de laranja, por exemplo. A laranja não presta para chupar porque é azeda. Mas alguém que estudou pega uma outra fruta, uma outra laranja, que é doce, que tem excelentes qualidades, vem ali e faz um enxerto. Cuida daquele enxerto até que ele pegou, daqui para frente vai nascer laranja boa. Um lado pode produzir coisa azeda, mas daqui, deste enxerto, só vai sair coisa boa. A irmandade aceita o enxerto da palavra nesta manhã. Bendito seja Deus. Se ela for enxertada em nós, irmãos, dom imperfeito cai fora e dom perfeito começa a descer. Mesmo na última oração hoje, ficaremos em comunhão. Vamos dizer: Senhor, me dê um pouquinho de dom perfeito, por pouco que seja, eu quero me aperfeiçoar. Se nós formos perfeitos, irmãos, com os dons de Deus, a prova da nossa fé, da nossa paciência não nos derruba. Tempestade não derruba nossa casa. Vento forte não nos fará cair. Vizinho que incomoda, não te incomoda, não vai sentir mais o incômodo. Porque às vezes a pessoa perde a paciência com o vizinho, perde a paciência com o marido, com a esposa, com os filhos. Por quê? Porque está esgotado. O dom que tem são imperfeito, é imperfeito, e precisaria de uma paz perfeita, de uma fé perfeita, de uma paciência perfeita, de uma humildade perfeita. Receba agora pela tua comunhão. Olha, irmãos, se esta comunhão aqui der, Deus pode começar a fazer chover aqui dentro agora dons perfeitos, dádivas de Deus. Santo é o Senhor. Este é o benefício da palavra de Deus para nós nesta manhã. E as provas, lutas, tempestades que levantam, passa hoje, mas amanhã vai ter mais, porque o mundo é assim. Mas o Senhor prometeu aos seus filhos, discípulos: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje a palavra nos afirma: o Senhor está conosco.